diferença cultural entre o Brasil e a França faz com que os brasileiros tenham alguns hábitos que façam os franceses torcerem o nariz. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 hábitos que os brasileiros têm que os franceses não gostam nem um pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar sobre os hábitos brasileiros que são estranhos para os franceses. Vem comigo? Clichês, verdade ou mentira? Que coisas são consideradas estranhas pelos franceses que os brasileiros fazem assim todos os dias? Você está curioso para saber? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo sobre a vida no exterior. O primeiro deles é um hábito muito comum que acontece assim em vários países e todas as vezes que os brasileiros chegam é sempre assunto: jogar o papel higiênico na privada. Na França, nos Estados Unidos e em vários outros países, o papel higiênico sempre é jogado na privada. No Brasil, a gente sempre tem os cestinhos, né, que a gente coloca o papel higiênico. Os franceses, os estrangeiros, eles acham aquilo super nojento. E vamos e convenhamos, né, não é muito higiênico, né, ter aquele monte de papel sujo ali. E até você explicar por que no Brasil a gente não joga o papel na privada, eles ficam sem entender, assim, né? Porque a gente fica guardando papel higiênico sujo dentro de um cestinho para depois ter que tirar e jogar fora. Não faz o menor sentido, né? E outra coisa, quando você chega na França, as pessoas gostam de saber qual é o prato típico do Brasil. E geralmente o que você vai pensar assim é na feijoada, que todo mundo conhece, é um prato típico mundialmente conhecido. E aí as pessoas vão perguntar, e o que vai na feijoada? Aí quando você fala que vai pé ou orelha do porco, as pessoas ficam assim, que coisa mais esquisita é essa? E eles acham, tem gente que acha super nojento, nossa, pra que vocês usam essas coisas? Outro hábito brasileiro que é um pouco normal, eu diria, mas que os franceses acham estranho, é tomar banho à noite. Geralmente aqui na França as pessoas gostam de acordar, tomar banho e começar o dia, trabalhar. E no final do dia, quando eles voltam para casa, eles não tomam banho. Eles podem fazer às vezes uma higiene ali, uma higiene íntima, mas não entram e tomam banho propriamente dito como a gente faz. Um dos motivos que muitas pessoas falam é sobre o ressecar a pele, né? Muitos especialistas que falam que tomar banho todos os dias é prejudicial, que a pele perde a oleosidade natural, a proteção natural da pele, que isso não é uma coisa boa. E tem franceses, né, que não vão tomar mais de um banho por dia. Isso foi algo que eu vivenciei, assim, quando eu fui na casa de uns amigos, e a gente passou fora o dia inteiro, a gente saiu. A gente fez uma caminhada em uma ilha no sul da França. Tava calor, a gente suou e tudo mais. E quando a gente voltou pra casa, eu fiquei esperando assim, porque eu não queria tomar banho antes de todo mundo, né? Eu tava esperando os donos da casa tomarem banho pra depois eu ir pro banho. E eu fiquei esperando. Esperei. E até que eu vi fechar a porta do quarto, assim. Eu saí, fui lá e eles tinham fechado a porta do quarto porque eles iam dormir já. E eu fiquei esperando as pessoas tomarem banho e ninguém foi tomar banho. Outro hábito que os brasileiros têm muito e que aqui é muito estranho é o de tocar nas pessoas. Os brasileiros gostam muito de tocar, né? Você esbarra em alguém, você vai lá e encosta na pessoa, desculpa, tudo bem, a pessoa tropeça ali, você vai lá, dá a mão, quer segurar, você vai conversar, fala, e aí, tudo bem? Não. Aqui na França as pessoas não encostam nas outras pessoas, principalmente em pessoas que ela não conhece, né? Você esbarrou em alguém lá no metrô, você não vai pegar e encostar na pessoa, desculpa. Você vai falar, desculpa. Pra que você vai encostar nela, né? Os franceses são mais reservados. Eu não te conheço, né? Por que você tá me encostando? Outro hábito brasileiro que às vezes a gente acaba nem prestando atenção é o de interromper as pessoas. Geralmente quando a gente tá em uma roda de amigos, quando a gente tá conversando, tem sempre uma pessoa interrompendo a outra. Uma pessoa, ela nunca vai conseguir contar toda a história dela do começo ao fim. A pessoa tá contando a história e vem fulano e interrompe, fala não sei o que, e vem e traz a cerveja, e traz a comida, e às vezes você nem acaba nem terminando a história, né? Você acaba nem sabendo o final da história que outra pessoa tá contando também, porque você foi pra outro lugar, você saiu com outra pessoa, você foi fazer outra coisa. E aqui não, as pessoas, cada um fala na sua hora. Chegar
atrasado. Isso é uma coisa que não é apenas da cultura brasileira, tem várias outras culturas aqui também na Europa que as pessoas chegam atrasadas, mas o brasileiro às vezes acaba abusando do nível de atraso, né? Chegar atrasado alguns minutos, tudo bem. Inclusive aqui na França, quando você vai na casa de alguém, é comum você chegar 10, 15 minutos atrasado. É o tempo que as pessoas calculam assim que os anfitriões, né, vão precisar, depois de arrumar tudo, de arrumar a casa, de fazer comida, que eles vão precisar ali para se vestir, para se arrumar, para ficarem preparados. Então, o jantar tá marcado para as 7, geralmente as pessoas vão chegar às 7h15 trazendo uma garrafa de vinho. Uma coisa que é adorada pelos homens franceses, mas que as mulheres francesas não são muito adeptas, têm uma certa relutância ou não entendem, é o biquíni fio dental. Tem o topless nas praias, né? As francesas fazem topless na praia, mas usar um biquíni fio dental assim é uma coisa que você não vê muito. Quando você vê nas praias aqui na França ou em outras cidades da Europa, geralmente são latinas ou são brasileiras. É bem difícil assim ter alguma francesa que vai usar esse tipo de biquíni. Porém, essa é uma moda que tá pegando cada vez mais, tem cada vez mais adeptas ao fio dental, mas não é algo assim muito comum. Tanto é que na praia, se você estiver usando um fio dental, eu acho que todos os olhares assim vão para você. Comer iogurte no café da manhã e não como sobremesa. Os franceses comem muito iogurte. Tanto é que se você for no mercado na França, uma coisa que você vai achar incrível assim é a quantidade de iogurte que eles têm. É iogurte de todos os tipos, de todos os sabores, de todos os jeitos, tudo que você imagina. É uma quantidade assim imensa de iogurte. Só que os franceses não comem iogurte no café da manhã. Eles vão comer um iogurte como sobremesa, depois do almoço ou depois do jantar. Tanto é que se você for na casa de um francês, assim, que o jantar for um pouco informal, ele vai perguntar se você quer um iogurte de sobremesa. Uma coisa super normal. E isso é uma coisa que é integrada na cultura francesa desde a introdução alimentar dos bebês. Os bebês já com 6 meses de idade, eles já começam a comer iogurte como lanche, ou eles começam a substituir as mamadeiras, bebês que tomam mamadeiras, eles começam a substituir as mamadeiras por iogurte. Então é uma coisa que está na cultura francesa desde pequenos. Escovar os dentes após as refeições. Isso é uma coisa que você praticamente não vai ver aqui. É uma coisa muito difícil você ver um francês que vai escovar os dentes após o almoço ou após qualquer outra refeição. Porém, quando eu trabalhava em uma empresa, tinha uma francesa que escovava os dentes todos os dias. Era a única que eu via que escovava os dentes todos os dias. Existe, né? Então, não é uma coisa geral, mas a maior parte dos franceses, eles não vão escovar os dentes depois das refeições. A única parte do dia que eles vão escovar os dentes é antes de dormir. Depois de jantar, antes de dormir, eles escovam os dentes. Então, eu geralmente escovo os dentes uma vez ao dia. E um hábito brasileiro que os franceses acham muito estranho, acho que as pessoas, de modo geral, assim, exceto em algumas culturas árabes que têm também esse costume, é o de falar alto. Nós, brasileiros, a gente fala muito alto. É estranho, assim. A gente acaba nem percebendo que a gente fala tão alto, mas a gente fala muito alto. E é comum, assim, principalmente quando a gente tá em roda de brasileiros aqui no exterior, a gente começa a conversar e a conversa começa a fluir, a gente começa a gargalhar e começa a falar alto. E às vezes, até no bar, assim, que é um lugar que as pessoas conversam alto, acaba chamando atenção e tem gente que começa a olhar meio feio, assim, tipo, dá uma maneirada aí, né? Aqui na França as pessoas têm o costume de falar em um tom médio para baixo. Tanto é que às vezes eu até tenho dificuldade de entender o que as pessoas falam assim, porque elas falam um pouco baixo, né? E quando você tá acostumado a ouvir aquele você acha meio estranho. Tanto é que no Brasil, quando eu vou pro Brasil, e que eu ouço as pessoas falarem assim, eu fico pensando, mas por que eles estão gritando, meu Deus? Aí só depois de um tempo assim no Brasil que eu vou lembrar, isso é normal, e você já começa a voltar assim as raízes e começa a falar alto também. E aí quando você chega na França, de volta, tem que acostumar de novo a falar baixo. É uma coisa assim muito estranha. Você chega aqui falando alto, a pessoa tá falando assim, mas por que você tá gritando? E aí, você está gostando desse vídeo? Se você está gostando, deixa a sua curtida, deixa os seus comentários aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fala pra gente, o que você acha desses hábitos? São estranhos? Você também acha estranho? Tem coisas que acontecem no Brasil que a gente acha estranho, né? Mesmo sendo hábitos brasileiros. Quais desses hábitos você acha estranho? Você tem mais algum hábito brasileiro que os franceses acham estranho? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!